Olá, seja muito bem-vindo à meditação do Evangelho desta terça-feira, dia 21 de maio. Retomamos o tempo comum, sétima semana do tempo comum. Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Deixe seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe este vídeo do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retomamos, como eu disse no início, o tempo comum. Então, o tempo comum começou lá no início do ano, em janeiro, depois foi interrompido para celebrarmos a Quaresma e a Páscoa, e depois de terminarmos todo o tempo pascal, nós voltamos para o tempo comum. Tempo comum porque ele é o tempo ordinário, é o tempo do cotidiano, é o tempo do dia a dia, em que, durante esse longo período, nós vamos caminhar com Jesus. Como os discípulos caminhavam, como os discípulos partilhavam o dia a dia com Jesus. E o Evangelho de hoje disse que Jesus não queria que ninguém estivesse perto deles, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos. E é com essa atitude, com esse espírito, que eu convido você a viver esse tempo litúrgico do tempo comum, que vai se prolongar agora até novembro. É um longo caminho, mas que a cada dia, aqui ouvindo o Evangelho, a cada domingo celebrando a Eucaristia, você se sinta um discípulo, caminhando com Jesus e, acima de tudo, sendo ensinado por Jesus. Nós precisamos nos colocar diante do Mestre como alguém que precisa aprender. Porque às vezes a gente se coloca diante de Jesus como se a gente já soubesse de tudo. Essa palavra aqui eu já conheço, eu já sei o que Jesus pede, eu já conheço os mandamentos. Esta atitude de achar que o nosso copo já está cheio nos impede de aprendermos tanto com o Senhor. Que você seja um aluno que tem sede de aprender, porque com certeza a cada dia, pela palavra, pelos acontecimentos da tua vida, Jesus vai te ensinar tanto e tanto. Precisamos ter o nosso coração aberto para aprender com Jesus. A lição que hoje Jesus nos ensina é a lição da humildade, a lição da pequenez. E como a gente precisa se matricular nessa escola para aprender esta aula. Os discípulos, depois que Jesus falou que ia ser morto e que ia sofrer muito, estavam discutindo quem entre eles era o maior. E Jesus precisa ensinar que esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho da pequenez. Por isso Jesus apresenta uma criança. Quem não se fizer pequeno como uma criança não vai poder entrar no reino dos céus.
Como que nós temos vivido essa lição? Será que ainda estamos buscando o nosso reconhecimento, competindo pelos lugares de honra? Ou será que nós sabemos nos humilhar, sabemos nos fazer pequenos, para que a grandeza de Jesus se manifeste? Que hoje essa lição seja aprendida, que nós possamos aprender com Jesus a deixar de lado toda a vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho, para que nos humilhando, nos abaixando, nos apequenando, nós possamos ser grandes diante de Deus. Essa é a única grandeza que nos importa. Não sermos reconhecidos pelas pessoas, mas sermos grandes aos olhos de Deus. Que esse tempo comum seja de muito aprendizado para você. E eu me coloco ao teu dispor, para que aqui no Evangelho, todos os dias, juntos, porque eu, em primeiro lugar, aprendo tanto com você, que juntos nós possamos aprender as lições que Jesus tem a nos ensinar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus.